bem-vindo ao nosso canal no Spotify. Você ouvirá agora uma mensagem do nosso pastor Daniel Ventura. Deus o abençoe e fale ao seu coração. Eu quero convidar você a acessar a sua Bíblia no livro de Deuteronômio, capítulo 26. Deuteronômio, capítulo de número 26. Você vai manter a sua Bíblia aberta aí, porque nós vamos daqui a pouquinho fazer uma referência ao texto, mas eu não quero que você perca a habilidade de acessar o texto sagrado, seja de forma digital, eletrônica, ou seja de forma analógica em papel. Livro de Deuteronômio. Você sabe onde fica Deuteronômio? Sabe? Glória a Deus por isso, né? Significa que frequentou a escola bíblica, aprendeu direitinho. Quantos livros a gente tem na Bíblia, gente? 66. No Antigo Testamento nós temos quantos? Quantos? Vocês falam com a timidez. Quantos, gente? 39. Quem é bom em matemática, então restou quantos livros para o Novo Testamento? 27. Eu posso chamar alguém aqui para recitar de cor os livros? Não é nem de trás para frente, não. Só da frente para trás? Pode ser? Vamos lá? Aí o pessoal começa a olhar para baixo, começa, oh Deus, começa a dar um suadouro, né? Opa, eu não vim aqui essa manhã passar por isso, né? Fica tranquilo que eu não vou te chamar aqui não, tá? Mas fica aí uma ideia legal, quem sabe na próxima eu chamo vocês para cá. Eu lembro de um amigo que foi tentar um visto americano, pastor, né? Chegou lá e falou assim, ó, eu vim aqui, pedi o visto americano, e aí o rapaz do consulado falou assim, o que você faz? Sou pastor. Ah, é? Faz o seguinte, cita rapidamente para mim as cartas paulinas. E aí ele citou, como um bom teólogo, ele citou. Falou, olha, parabéns, tchum, aprovado, está aqui seu visto. Então imagina, se você dependesse de alguma coisa, alguém chegasse para você, ó, cita aí para mim as cartas paulinas, como é que você ia fazer? Ia começar a orar, Pai nosso que está no céu, santificado. Muito bom. Deuteronômio, capítulo de número 26. Esse é o nosso tema nessa manhã, sua história. E eu queria iniciar a nossa reflexão nessa manhã com uma pergunta. Uma pergunta simples, mas uma pergunta profunda. E eu quero que você responda para você mesmo. E a pergunta é essa: por que você está aqui? Por que você está aqui? Eu quero que você pense nisso. Não é uma pergunta retórica, não. Eu quero que você reflita. Por que você está aqui? E não tente encontrar uma resposta bonita. Qual que é a melhor resposta para essa pergunta? Ou deixa eu tentar encontrar uma resposta que agrade o coração do pastor nessa manhã. Não. Essa pergunta é para você. E essa resposta é para você. Porque dentre tantas coisas que você poderia estar fazendo agora, dormindo, talvez passeando, indo lá no parque, descendo para o Rio de Janeiro, indo para Juiz de Fora, sei lá. Por que você escolheu sair nesta manhã e vir para esse lugar? Talvez alguém prontamente pudesse responder, eu estou aqui porque eu sou cristão. E os cristãos, na sua tradição, dominicalmente vão à igreja. Outros talvez poderiam dizer, olha, eu estou aqui porque eu preciso de Deus na minha vida. Eu vim aqui, tenho vindo aqui porque me faz bem. A vida é uma correria, tanta coisa que a gente encara aí de segunda a sábado, então é um tempo em que eu recarrego as minhas baterias para encarar a semana de novo. Outros talvez poderiam dissecar um pouquinho mais essa razão de se deslocar até aqui e dizer, olha, eu estou aqui porque aqui de alguma forma eu encontro paz. As canções me conduzem a uma presença especial, a uma atmosfera especial. E
eu encontro com o meu irmão, com a minha irmã, eu vivo um tempo de comunhão, um tempo de alegria, de direção para a minha vida. Eu ouço palavras que, de alguma forma, são palavras que parecem vir do céu para mim. São respostas justas, são respostas, sim, corretas. Mas eu queria propor algo mais. Para que nós, de fato, unânimes, pudéssemos responder à pergunta: por que estamos aqui? E o algo mais tem a ver com aquilo que profundamente nos alcança. Nos alcança de forma individual, nos alcança de forma familiar, nos alcança de forma coletiva como comunidade de fé. E esse algo mais que nos conduz aqui, semanalmente, é porque nesse ajuntamento, quando louvamos, quando adoramos, quando experimentamos da comunhão, quando percebemos a presença do Espírito de Deus em nós, entre nós, agindo através de nós, nós somos lembrados da nossa identidade, daquilo que nós somos e de onde nós viemos. Então é por isso que nós estamos aqui. Para, em cada encontro, lembrar quem somos e de onde viemos. A vida cotidiana está cada vez mais veloz, agitada, conturbada. Fagner chegou para mim agora cedo e falou assim: não sei aqui em cima, mas lá embaixo a semana foi um suadouro, uma correria. Verdade. E se nós não nos cuidarmos, não nos atentarmos e de forma intencional tomarmos algumas posturas e atitudes, porque estamos vivendo uma vida que de modo muito peculiar tenta nos desorientar. É tanta informação, é tanta demanda. A gente encerra a semana olhando para a mesa ainda com as demandas lá, agora sobrepostas pelas demandas da semana seguinte e com aquele recheio de ansiedade, porque a gente não consegue mais viver o hoje. A gente está aqui, mas a nossa cabeça está no depois de amanhã, está no mês que vem. Isso nos consome, isso nos corrói, porque nós vamos vendo a vida escorrer por entre os nossos dedos, tentando segurar as rédeas da vida. E a gente vai percebendo que não somos capazes, competentes, a ponto de fato, controlarmos a nossa existência. É bombardeio de tudo quanto é lado, de tudo quanto é direção, é cobrança, é expectativa. Isso está somatizando no nosso corpo. Estamos cansados, fadigados, estressados. Tomados por síndromes, por medo, por angústia, por depressão, que são sintomas de uma causa, e a causa é: nós não temos competência para coordenar plenamente a nossa vida. E a coisa parece que tende apenas a piorar, porque a vida vai exigindo, no meio de tudo isso, sejam produtivos, cada vez mais produtivos. Vão para a lida da vida e busquem uma trajetória que demonstre sucesso. Vocês precisam, nas posições que ocupam, nas funções que desempenham, ser bem-sucedidos. Vocês precisam ser mais relevantes. Na grande arena da vida, ema, cada um com o seu problema. E vamos tentando, aos poucos, se manter em pé. E no meio dessa correria, no meio dessa agitação, algo se perde. E o que se perde? A nossa história.
a nossa identidade, o fundamento que nos sustenta. Eu não sei se você gosta de assistir filmes e séries. Eu e Natália temos o nosso tempo de lazer, de descontração, de desconexão com a agitação da vida. E aí nós vamos lá maratonar séries, assistir os nossos filmes. E eu me lembro de um extraordinário, A Identidade Bourne. Eu não sei quantos aqui assistiram essa obra-prima do cinema. E o filme começa com um homem chamado Jason Bourne, que tem a sua memória capturada. Ele não sabe quem ele é. Ele perde a sua história, ele perde a sua identidade. Ele sabe lutar muito bem, tem habilidades magníficas, sabe fugir, sabe se defender, mas o essencial ele não tem, ele não sabe quem ele é. E porque ele não sabe quem ele é, mesmo com todas as competências, mesmo com todas as habilidades, ele se torna vulnerável. E por que ele se torna vulnerável? Porque ele está à mercê de qualquer pessoa que possa manipulá-lo, conduzi-lo a um caminho de reencontro, de busca de uma identidade que talvez nem faça parte realmente da história dele. E é interessante isso, porque assim acontece conosco. Exatamente quando na travessia da vida nós perdemos de vista a nossa história de fé, a nossa identidade espiritual. Porque você e eu não somos apenas seres andantes sobre a terra. Nós não saímos fruto de uma evolução. Nós não somos obra-prima do acaso. Não. Quem nos concedeu vida, o dom da vida, o fôlego da vida foi Deus. Você e eu somos filhos e filhas de Deus, obra-prima da mão dele. Você foi feito de forma unitária, singular. E depois que você foi feito e foi feita, a forma foi mandada embora, destruída. Cada um de nós tem uma identidade específica. Por quê? Porque nós somos fruto da mão de Deus. E nós não podemos perder como referência essa gênese nossa. De onde viemos? Qual o propósito de existirmos? Porque se a gente se perde, a gente se envolve numa síndrome que eu costumo chamar da síndrome da cadeira de balanço. A gente vai se movimentar, mas a sensação é, eu não saí do lugar. Porque são movimentos sem motivação, sem razão. E o que há de pessoas hoje fazendo, mas sem entender por que fazem. Só se movimenta. Por que você está fazendo isso? Eu não faço ideia. Mas eu estou fazendo. E aí são pessoas que movem o corpo, mas o coração não consegue mais saber a direção. E para quem não sabe para onde vai, qual caminho vai pegar, qualquer vento está valendo. Qualquer sinalização está valendo. E nós precisamos saber qual que é o nosso ponto de origem e qual é o nosso ponto de destino. Porque você e eu estamos exatamente nessa jornada chamada vida. E o nosso ponto de origem está cada vez mais distante de nós, porque nós estamos cada vez mais próximos do nosso ponto de destino. E essa breve vida, esse fragmento na história, que hoje pode ser computado aí na melhor da longevidade possível, palpável, sei lá, 100 anos. E isso nos faz novamente relembrar uma verdade inconveniente, mas necessária, de que nós não temos mais 100 anos de vida.
Fato é de que talvez daqui 100 anos nem mais se lembrem de nós. É só você fazer aquele exercício que vez por outra eu te convido a fazer. Traga aí para mim agora o nome do seu tetravô, da sua tetravó. Está lá na sua genealogia. Participou efetivamente da sua história, mas já caiu no esquecimento. E você acha de verdade que você e eu não seremos logo mais também esquecidos? E quando na nossa travessia espiritual nós esquecemos de onde Deus nos tirou, quando nos esquecemos, consequentemente, daquilo que Ele fez nas nossas vidas, como Ele nos transformou, nós ficamos vulneráveis. Quando a gente perde a compreensão da nossa travessia pela vida, a partir da nossa experiência com Deus, nós nos tornamos suscetíveis a ventos de doutrina, a vozes que falam mais alta, a promessas vazias que estão cada vez mais presentes nos nossos dispositivos móveis. Falei sobre isso aqui na semana passada. Eu tenho a plena convicção de que eu não sou o único pastor da sua vida e da sua história atual. Por isso precisamos tomar muito cuidado quais são as nossas fontes, quais são as nossas referências. Porque se nós não estamos solidificados na nossa identidade, naquilo que nos traz a informação do começo, dos nossos começos, e as transformações que fomos vivendo na nossa travessia a partir da nossa comunhão com Deus e com o Espírito dEle, nós estamos comprometendo não só a nossa vida, a nossa história, mas o nosso destino final. Por isso eu quero te convidar, junto comigo, a revisitarmos a nossa história com Deus. E você assumir isso de forma muito pessoal, revisitar a sua história com Deus. Porque o que nos sustenta de verdade, que está registrado no Evangelho, na Palavra de Deus, que é Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé, a expressão materializada na história do amor de Deus por você. Isso pode ser coberto pela poeira da nossa vida cotidiana. E você sabe do que eu estou dizendo aqui. Da nossa tendência de nos afastarmos cada vez mais das coisas de Deus. Da palavra de Deus, da vida de oração, que é o nosso tempo de comunhão com esse Deus. Do nosso tempo em comunidade espiritual, como igreja, no convívio, na comunhão, no fortalecimento dos nossos laços. Por quê? Porque a gente sempre vai ter alguma coisa para fazer. Por quê? Porque cada vez mais isso aqui está tomando a nossa atenção, está tomando o nosso tempo, está ressignificando as nossas prioridades. Eu já disse uma frase célebre de John Piper, quando ele diz o seguinte: uma das coisas extraordinárias que a rede social trouxe na nossa lida espiritual é que nós não teremos justificativas ou desculpas para dizer para Deus: Deus, eu não tive tempo para o Senhor. Eu não tive tempo para a sua palavra, eu não tive tempo para a vida de oração. Sabe por quê? Porque nós encontramos tempo para isso aqui. Até pouco dia atrás, isso aqui não fazia parte da nossa história. Isso aqui parece que tomou parte do nosso corpo, da nossa essência. Tem gente que quando fica distante 50 metros do celular começa a ter uma crise de abstinência. Quando vê a bateria batendo em 5%, começa a suar. Começa a viver uma ansiedade. A gente acorda de manhã e antes de
celebrar a vida, agradecer a Deus pela boa noite, pelo renovo do fôlego da vida, a gente já pega o celular e é tomado pelos feeds, pelos likes. Quem é que deu like essa madrugada? Quem começou a seguir? E aí vamos para a rotina. Cada vez mais encurvados nos nossos fragmentos de tempo, nas telas do nosso celular, mostrando o seguinte: nós temos tempo sim, e damos prioridade sim àquilo que é fundamental e importante para nós. A grande pergunta é: o que é fundamental e importante para você? Jesus nos lembra, nos seus evangelhos, nos 3 anos de vida em que dedicou ao seu ministério, abrindo um novo e vivo caminho para você e para mim. Não permita que as ocupações e as demandas urgentes da vida e aparentemente importantes da sua história façam você perder o essencial. Não se permita isso. Por quê? Porque se você perder o fundamento, você perdeu tudo. Se você perdeu o essencial, você perdeu tudo. E o que é esse fundamento? Ao longo da história, a igreja percebeu a necessidade de redigir alguns credos. Era a forma de materializar aquilo que fundamentava a trajetória de fé da comunidade cristã. Diante das tormentas, das perseguições, dos cenários políticos, econômicos, tentando se proteger das distorções sociais, começam a redigir os credos. E um dos mais belos credos que nós temos registrados na história é o credo apostólico, que tomo a liberdade de ler e convido você a acompanhar o texto que será projetado. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao 3º dia. Subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio também no Espírito Santo, creio também na Santa Igreja, creio também na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Isso é fundamento da nossa fé. Isso aqui é um tesouro. Sabe aquela barreira de concreto que existe nas nossas rodovias federais para nos manter no nosso lado da estrada, para nos proteger? É isso aqui. O que nós acabamos de ler é essa armação de concreto que nos mantém trafegando sobre essa trilha, essa via do legado dos apóstolos. Mas ainda assim, mesmo diante de um texto riquíssimo como esse, que está registrado na nossa história como humanidade, na nossa travessia enquanto humanidade cristã, surge uma pergunta. Isso é tudo que o Evangelho é? Será que essas palavras redigidas de boa fé, com boa motivação, e que de fato resumem o que está registrado nas Sagradas Escrituras, é suficiente para nós? Esta lista de verdades concretas que resumem a nossa crença, é suficiente para que possamos então percorrer a nossa história e chegar no final dessa história
com a convicção de que experimentamos uma jornada bem-sucedida. Se nós reduzirmos o Evangelho do Senhor Jesus a doutrinas, a letras frias, você e eu corremos um risco de nos esfriarmos espiritualmente. Porque a letra é morta, é fria. É o Espírito que vivifica. O que precisamos buscar não são as letras impressas numa página cuja capa está intitulada como Bíblia Sagrada, e hoje parece que a Bíblia se tornou um item de mercado. Você tem a Bíblia do doente, do curado, do homem, da mulher, do que foi, do que há de ser, do que virá, sei lá de que mais. Transfiguraram, tem a turma que quer atualizar a palavra de Deus. Olha onde nós chegamos. E se você lê o livro da capa preta, intitulado Bíblia, por ler, é como se você estivesse lendo uma revista, um livro de receita, porque a palavra de Deus transcende o que está na letra. E o que nós precisamos buscar são os princípios, os propósitos, os valores, os desígnios de Deus para nós. Por isso que nós decidimos, quando sonhamos em ser casa viva, em voltar a ser uma igreja simples. Abrimos mão de um monte de paradigma, parafernália religiosa. Nós sim temos uma referência doutrinária, mas nós não sustentamos a nossa fé na doutrina batista. Não mesmo. Porque nós temos a convicção plena de que a letra fria nos esfria, nos divide. Não foi isso que a letra fez conosco? Presbiterianos, metodistas, batistas, e entre os batistas históricos, os batistas independentes, os batistas renovados. Diz a história que houve um naufrágio, só sobreviveram 6 pessoas. 2 metodistas, 2 presbiterianos e 2 batistas. Ficaram na ilha, o tempo foi passando, e depois de tempos ali parados, esperando alguém passar e salvar, serem recuperados, tomaram uma decisão: olha, não tem jeito, a gente vai ter que ficar aqui, a ilha é nossa, e vamos viver aqui para sempre. Aí os 2 presbiterianos fundaram a primeira igreja presbiteriana da ilha. Aí os metodistas foram lá e criaram a primeira igreja metodista da ilha. Aí os batistas foram lá e criaram a primeira e a segunda igreja batista da ilha. Percebe? É rir para não chorar. Por quê? Porque a letra divide. E a história mostra isso. Ficamos discutindo o milênio. E aí, o milênio são 1000 dias corridos, são 1000 dias saltados. Como é que eu faço essa conta? Porque se um dia para Deus é 1000 para nós, e aí fica a turma tentando fazer a matemática apocalíptica para tentar interpretar numa tecla SAP o que está querendo dizer os livros escatológicos. E aí vai arrebatar ou não vai arrebatar? Arrebata pelo cabelo, pela perna, pela cintura, pela mão? Como é que é esse processo? Aí ficamos discutindo o sexo dos anjos, tentando descobrir quantos anjos cabem na cabeça de um alfinete. E para piorar, decidimos criar regras que nós achamos que são certas. E aí começamos a estabelecer o tamanho do cabelo, o tamanho da saia, mas esquecemos o tamanho da língua, da solidariedade,
da compaixão, do amor ao próximo. É verdade ou não é? Gente, eu tenho pedigree batista. Eu sou 3ª geração de batista. A minha esposa é 4ª geração de batista. Orem pela Natália. A Natália é filha de pastor, irmã de pastor, casada com um pastor. Gustavo um dia disse que está considerando a possibilidade de ser pastor. Fomos comprar um cachorro, a Natália escolheu a raça do cachorro. Qual que é a raça do cachorro? Pastor. Então, o que eu estou falando aqui tem a ver com a minha vida, com a minha história. Eu estou na igreja desde que eu nasci. Eu já vi todas as fases da igreja. Estou há 22 anos no ministério pastoral. Na minha função denominacional hoje, lidero 16 mil pastores no Brasil, 14.400 igrejas. Rodo esse Brasil de ponta a ponta e sei do que eu estou falando. Não é fruto da minha cabeça, não é fruto da minha interpretação, não. Por isso eu louvo a Deus pela Casa Viva. Acredite no que eu estou dizendo, nós somos privilegiados. Deus tem nos dado a graça. Deus tem, de alguma forma, feito os céus vir em nossa direção e dar um beijo na nossa testa. Porque nós estamos vivendo coisas aqui inexplicáveis. Agora, o que mais choca o meu coração, sabe o que é? É que aquilo que deveria ser regra se tornou exceção. Por quê? Porque adulteraram a noiva de Cristo, prostituíram a noiva de Cristo. São os templos feitos quase que de boate. Pastores que se travestiram de coaches para vender o evangelho ralo, diabólico, de autoajuda. E o que dói o meu coração é saber que temos recebido aqui pessoas com coração e alma feridos. Por homens, por mulheres, por líderes que se perderam. Perderam a sua história, perderam a sua essência, perderam a sua identidade. Foram tragados pelo poder, foram tragados pelo dinheiro. Foram tragados na sua humanidade. Por isso nós temos a missão sagrada de preservar isso que Deus tem nos colocado aqui como presente dos céus sobre a nossa vida e sobre a nossa história. Você e eu somos responsáveis por manter aquilo que Deus está fazendo aqui, porque o que Deus está fazendo aqui é sobrenatural. Porque o que nós desejamos é ser reconhecidos como igreja de Jesus. De Jesus. Aqui não é a igreja do ministério pastoral, apostólico, pai apóstolo, Heimerson, Daniel, da trindade, Daniel, Heimerson e Alequim, não, gente, pelo amor de Deus, essa igreja é de Jesus. A mensagem pregada nesta igreja é a mensagem pura e simples do evangelho de Jesus Cristo. Por quê? Porque nós precisamos cotidianamente, quando estamos juntos aqui, como comunidade, é entendermos a nossa história com Deus. O que Deus fez conosco e o que Deus está fazendo conosco. Porque o Evangelho não tem a ver com doutrina. Jesus não fundou a Igreja Batista. O Evangelho tem a ver com uma pessoa, e essa pessoa é Jesus Cristo, nosso Senhor. Grava isso no seu coração. Deus nos chama a testemunhar, não é doutrina.
Hoje nós estávamos encerrando a sala de preparo de batismo dos que serão batizados no sábado. E falamos para eles, vocês estão assumindo publicamente uma nova identidade. Isso não tem a ver com a placa Casa Viva. Isso tem a ver com a pessoa de Cristo Jesus. Então, o que vocês passam a testificar e a testemunhar a partir de hoje, não é a doutrina batista, é a pessoa de Jesus Cristo. Quando vocês entrarem naquelas águas e forem imersos ali, vocês estão dizendo, eu morri. Morri para a minha vontade, para a minha identidade, para aquilo que eu acho que é certo, e eu estou sendo ressuscitado no momento em que eu venho das águas para dizer, sou nova criatura em Cristo Jesus, as coisas velhas passaram, tudo se fez novo, agora o que vale é a mentalidade, o desejo de Deus na minha vida, então eu vou buscar os propósitos de Deus. E temos lá uma geração novel, que vai testificar isso no sábado. Homens e mulheres que estão ali, mesmo na sua idade adulta, dizendo, olha, eu sou de Jesus Cristo. Por mais que pareça uma mensagem contrária, pareça não, é uma mensagem contrária a esse sistema que tem regido e tentado regir cada vez mais a nossa história como população, como humanidade. Eu sou de Jesus. Eu sou de Jesus e eu vou pagar o preço que for para manter a minha identidade em Cristo Jesus. Domingo passado vocês ouviram aqui o Peter falando. Um homem que colocou em risco a sua vida, em risco a vida da sua família, para plantar na China, um país que declaradamente persegue a expansão do Evangelho de Jesus Cristo, anticristãos, plantou sozinho 200 igrejas na China. Mais de 18 mil igrejas foram fechadas na China nos últimos anos, disse ele aqui. E ao mesmo tempo devolveu para nós a compreensão e a recuperação de uma verdade, de que nós somos privilegiados. Mas como diz lá o tio Ben, junto com grandes poderes vem o quê? Grandes responsabilidades. Deus tem derramado o sobrenatural dele sobre nós. Tem nos dado o privilégio e a oportunidade de participar de um movimento muito especial que ele está realizando nesse local. Mas com isso vem também a responsabilidade que você e eu temos. Não só de anunciar essa pessoa que é Jesus, mas sobretudo de recuperarmos e continuarmos escrevendo a nossa história com esse Jesus. E aqui a palavra de Deuteronômio 26 ilumina a nossa vida. O povo de Israel, quando entrega a sua oferta, olha que interessante, esse povo não vai citar um credo. Eu creio que, não. Aqui em Deuteronômio 26, eles começam a narrar a sua história. Veja o que diz aí a partir do verso de número 5 que vai ser projetado. O meu pai era um arameu errante. Os egípcios, porém, nos maltrataram. Clamamos e o Senhor ouviu a nossa voz e viu o nosso sofrimento. O Senhor nos tirou do Egito com a mão poderosa e braço forte. Ele nos trouxe a este lugar e nos deu esta terra. Percebe a diferença que tem aqui em Deuteronômio 26? A confissão de fé não era eu creio que. A confissão de fé desses primeiros cristãos aqui era eu era e Deus fez. Eu era e Deus chegou na minha vida, e depois que Deus chegou na minha vida, opa, tudo se fez novo. Algo extraordinário aconteceu na minha história. Eu era perdido. Eu vivia tomado pelo medo. Eu vivia tomado pela ansiedade. Eu vivia carregado e sobrecarregado pela culpa. Mas eu clamei a Deus, o único Deus vivo sobre tudo e todos, e Deus ouviu o meu clamor. E Ele veio na minha direção e me levantou. Deus me libertou. Deus me deu a oportunidade de experimentar do pão da vida e não sentir mais uma fome insaciável da minha alma, porque agora eu encontrei realmente aquilo que sacia a minha identidade.
Deus é a fonte da água viva. Cantamos isso aqui nessa manhã, Jane. Dá-me de beber fontes de águas puras, águas límpidas que de fato saciam a sede da nossa alma. Essa é a declaração deles. Esse Deus que veio ao nosso encontro e nos deu uma família. Nós começamos a fazer parte do povo mais lindo, mais querido, mais cheiroso. Vocês são família comigo. Eu não tenho família sanguínea aqui, mas eu tenho família espiritual aqui. E como é bom saber disso. Pessoas que estão aqui nessa manhã sentados e têm aprendido também e percebido como testemunho vivo do que significa fazer parte da igreja de Jesus. Não há necessidade, não há solidão, não há pranto que não seja acompanhado por outras lágrimas que também se compadecem com. Não há uma celebração individual isolada, não, porque nós aprendemos juntos a nos alegrar com aqueles que se alegram, a celebrar a vitória do outro. A alegria do Senhor tem sido manifestada como a nossa força enquanto comunidade. Por isso nós estamos aqui semanalmente reunidos para entregar as nossas primícias, a primícia da nossa vida, da nossa história com Deus. Deus, eu estou aqui porque o Senhor me ama e a prova do seu amor tem sido manifestada na minha vida e na minha história. É por isso que nós nos reunimos. Essa é a fé que marca a minha vida e a sua vida. Isso não tem a ver com teoria. Isso não tem a ver com doutrina. Isso não tem a ver com denominação batista. Isso aqui tem a ver verdadeiramente com uma história que é marcada pela presença de Deus em nós. E por isso, diante dessa verdade, nós podemos aqui classificar 3 caminhos que as pessoas acabam trilhando na sua jornada. Primeiro, os errantes oprimidos. É aquela turma que vive perambulando pela história, pela vida. É gente errante, perdida, sem norte, sem identidade. São as pessoas que vivem à mercê do acaso. Eu conheço algumas que se ocupam em sobreviver. São sobreviventes, trafegam pela vida como se fossem mortos-vivos. Não tem sentido, não tem propósito. Pessoas oprimidas. E pessoas oprimidas, quando podem, oprimem. Mantenha-se distante desse tipo de gente. Porque esse tipo de gente vive para si. São pessoas escravas das suas necessidades, dos seus anseios. É a turma do ganha-perde. Se tem alguém que vai ganhar, sou eu. Se tem alguém que vai perder, é você. Mas tem um outro caminho, que são dos autossuficientes. Os autossuficientes mudaram sua história, reescreveram a sua história. O problema dos autossuficientes é que na reescrita da sua história batem no peito e dizem: eu sou, eu posso. Você sabe com quem que você está falando? Eu conheço gente assim. Eu cheguei até aqui sem a ajuda de ninguém, com a minha própria força, com a minha própria inteligência. São as pessoas que constroem os seus próprios reinos e se esquecem de dar glória a Deus, se esquecem que só conseguiram fazer porque, antes de tudo, o fôlego da vida foi renovado pela manhã. Se esquecem que não são autocompetentes sequer para garantir mais 1 minuto de vida, mas andam com o seu nariz altivo. São egos absolutos. E há um terceiro caminho, que é o caminho dos gratos. O caminho dos gratos é como o caminho de Deuteronômio 26. Esses dizem: eu era ninguém, eu vagava errante, um Egito bateu na minha vida, eu vivi, sim, tempos de perda de sentido, eu não conseguia mais ter ânimo de levantar, de viver e conduzir a minha vida, a minha história. Mas um dia, lá no mais profundo do meu desespero, no mais profundo da minha angústia, eu encontrei, sabe, aquele último fiapo de fôlego e clamei a Deus, e Deus saiu do seu trono de graça e veio na minha direção. Sem prancheta na mão, sem maldição, porque tem um Deus por aí que fica sendo anunciado que eu quero me manter distante dele. Porque o Deus revelado por Jesus Cristo nos evangelhos é um Deus de amor, é um Deus de paz, é um Deus de bondade, é um Deus de misericórdia, que diz assim: venha como você está, traga esse fardo pesado e sobrecarregado e troca comigo, faça a prova de mim.
Eu passei por isso, eu sei o que você está passando. Eu venci, juntos nós vamos vencer, porque juntos nós somos mais do que vencedores. E crendo nisso, os gratos deram a mão a Deus, e Deus colocou essas pessoas em pé, refez suas histórias, e por isso, quem anda com essa consciência de onde veio, o que aconteceu nessa trajetória até aqui, anda com o seu coração repleto de gratidão. Gratidão. É por isso que eu estou aqui. É por isso que nós estamos aqui. É isso que semanalmente nós celebramos na Casa Viva. Deus entrou na nossa vida e reescreveu a nossa história. Ah, se não fosse Deus. Talvez alguns de nós nem aqui estaríamos. Talvez alguns de nós estaríamos agora atrás de uma cela penitenciária. Talvez outros fugindo. Talvez outros enclausurados nas suas cavernas de depressão. Talvez outros já teriam dado cabo da sua própria vida. Mas não, nós fomos alcançados por essa graça. Nós fomos alcançados por esse amor. E começamos a viver o novo de Deus. Um Deus que reescreveu a nossa história. Agora aqui a gente levanta uma questão extremamente importante. Isso significa que tudo que acontece na nossa vida é vontade de Deus. Eu particularmente acredito que não. Não. E por que eu digo isso? Porque há muita coisa que acontece no mundo, há muita coisa que acontece nas nossas vidas, que fere o coração de Deus. Não é plano de Deus, não é projeto de Deus. O que eu tenho aprendido? Eu tenho aprendido que apesar das contingências da vida, apesar da nossa fraqueza, apesar do nosso pecado, apesar da nossa tentativa autossuficiente, arrogante de conduzir a nossa própria vida, a nossa própria história, Deus chora com a gente. Deus chora com a gente. E quantas vezes eu fiz Deus chorar? Isso é constrangedor. Saber que apesar de nós mesmos, Deus ainda nos ama. Apesar das nossas falhas, Deus ainda insiste em nos amar. Esse é o Deus que a gente serve. Um Deus que age juntamente com aqueles que Ele ama. Para no meio do caos, no meio da falha, no meio do pecado, no meio da arrogância, no meio das nossas autossuficiências e das consequências dessa atitude nossa, trazer à existência aquilo que é bom. Porque apesar de nós, Deus tem feito o sol nascer. Apesar de nós, fomos surpreendidos há pouco por uma chuva que caiu, regou a terra. Apesar de nós, você e eu já inspiramos e expiramos aqui incontáveis vezes, fazendo com que o fôlego da vida fosse renovado a cada inspiração e a cada respiração do nosso pulmão, sem a gente sequer dar conta disso. Apesar das nossas falhas, apesar das nossas limitações, dos nossos pecados, está lá a mão de Deus segurando tudo, sustentando tudo. A terra no seu sistema de rotação, as estações, o cuidado, a provisão, o teto sob o qual estamos, o local para onde retornamos, a família que possuímos, não é a perfeita, não é mesmo, mas é a família que Deus nos deu. E a gente precisa pedir isso a Deus. Deus, me dê a alegria de amar, a alegria de beijar, a alegria de abraçar, a alegria de perdoar, porque uma das coisas que dói o meu coração como pastor, e eu fui colocado incontáveis vezes em ambientes de morte por conta de cultos fúnebres, é ver pessoas se declarando a mortos, beijando defuntos. E a vontade que dá muitas vezes é chegar e falar assim: para, não dá mais tempo.
Essa pessoa não está mais aqui entre nós, só está o corpo dela aqui. Para de beijar o defunto, para de se declarar o defunto não está te ouvindo. Você devia ter amado quando ele estava aqui, você deveria ter abraçado quando ela estava aqui. Você teria que declarar essa palavra de perdão quando você teve incontáveis oportunidades. Por isso eu quero compartilhar com você esse convite da palavra de Deus. Para que você olhe para a sua história. Não com olhos de fatalidade, de derrota, de vergonha. Não. Olha para a sua história, para o que você fez, que talvez está oculto ainda, sabe? Naquele porão da sua alma, que porventura, inclusive o seu cônjuge, quem está ao seu lado, sequer faz ideia. Abra e peça a Deus para trazer luz. Põe isso para fora e diga: Deus, eu quero cura. Eu quero ser alcançado pelo seu perdão. Eu não quero carregar esse câncer na minha alma, não quero. Porque isso me machuca, isso corrói. E eu estou tentando cada dia mais ser o que eu não sou. Eu tenho travestido a minha identidade. Eu já fui tomado por essa era midiática. Eu me virei um avatar. Eu estou sorrindo para os outros, mas com a alma ensanguentada. Deus, me ajuda, me ajuda, me ajuda. Peça a Deus, volta lá para aquele quarto escuro. Volta para aquele dia da derrota, para aquele dia em que você foi usado pelo inimigo. Volta para aquela palavra dita de forma inadequada, para aquela atitude que você não deveria ter feito. Mas volta para lá com Jesus, volta para lá de mãos dadas com Cristo Jesus. E fala: Jesus Cristo, entra comigo nesse cômodo escuro de novo. E que a tua luz ilumine isso. Porque eu quero experimentar da tua cura, eu quero viver leve, eu quero poder andar com a minha cabeça erguida. Com a minha cabeça erguida diante do Senhor, eu não quero ter vergonha do Senhor. Eu quero honrar a identidade de Jesus na minha vida. Esse é o convite de Deuteronômio 26 para nós. E como que a gente coloca isso em prática? Eu quero te convidar a escrever o seu Deuteronômio 26. Você vai começar hoje. Você vai lá na sua casa, vai pegar o seu dispositivo digital e você vai começar a escrever. 3 partes. A primeira parte está aí. Eu era. Reconheça quem você era. Lembre-se da sua origem, da sua gênese. Descreva o seu Egito. Descreva a sua errância. Descreva a sua opressão. Porque quando você lembra quem você era, você volta à identidade adâmica. Você sabe que você não é tão bom assim, não. Não mesmo. E isso faz com que a consciência da nossa fraqueza abra espaço para que o poder de Deus se aperfeiçoe em nós. E aí você vai fazer o segundo movimento. E a segunda parte é: mas Deus. E aí você vai descrever o clamor e o cuidado dele. Aquele momento em que você pediu socorro no meio da angústia e ele saiu do seu trono de graça, com amor incondicional, foi na sua direção e te abraçou. E aí você vai terminar dizendo: agora eu. Aí você vai olhar para a terra que Deus te deu. Aí você vai ver o que você imerecidamente tem recebido da boa mão de Deus. E vai pedir para o Espírito Santo gerar no seu coração uma gratidão genuína. Consciente de onde você estava, o que Deus fez na sua vida. E o que, de forma imerecida, Ele tem feito na sua história. E aqui a gente vai para a última parte. E eu encerro com isso. Como que a gente encontra Deus? Será que a gente encontra Deus só nos momentos de agonia, de depressão, de dor, de lamento? Será que nós encontramos Deus somente quando a vida puxa o nosso tapete e a gente vai ao chão?
Ou então à beira de um rio, como fez Lídia. O ponto não é a quantidade de agonia, mas a autenticidade da nossa rendição. Não é o tamanho da nossa dor, mas é a disposição de nós rendermos essa dor na presença de Deus. O que Ele pede é autenticidade. Deus não tem expectativa nenhuma que você seja perfeito, perfeita. Ele sabe que nós não temos essa competência. O que Ele deseja é que a gente conduza uma vida de coerência, de entrega, de rendição. Seja na dor, seja na alegria, seja nos momentos de alto, de baixo, de fartura ou de escassez, o chamado é o mesmo. Deus, toma o meu coração, porque eu quero viver para Ti. Nos momentos de bonança, eu quero poder reconhecer e dar graças ao Senhor. Nos momentos de escassez, eu quero ainda assim aprender a dar graças, porque eu sei que o Senhor está comigo, mesmo nesses momentos. É assim que a gente se aproxima dEle. Não é recitando o que a gente crê. Não é lendo a declaração doutrinária da Igreja Batista, não. É celebrando com Ele a vida que Ele nos deu. Celebrando com Ele a vida que Ele nos deu. É a nossa pequena história de redenção unida com a grande história de redenção de Deus. De mãos dadas. E ali juntos vivemos o extraordinário dEle.